Belinha e Ritinha comemoram no quarto que finalmente vai acontecer o noivado. Boanerges faz um discurso sobre o quanto ele e Justino se odiavam, e mesmo assim os filhos dele se apaixonaram, resultando nesse momento da história. Boanerges concede a mão da filha para Neco, deixando o rapaz muito emocionado. Belinha quase fica sem ar ouvindo que já ficou noiva lá na sala. Neco começa a agradecer Boanerges com lágrimas nos olhos, mas Justino interrompe para continuar falando com ele. Neco fica com medo de tudo dar errado. Justino conta para Boanerges que decidiu algo com o filho pouco antes de ir para lá, começando a dizer que não é certo que Neco abandone a candidatura depois de tudo o que fez, e com o apoio que tem do povo. Boanerges fica incrédulo. Neco tenta falar, mas Justino continua dizendo que o filho vai voltar a concorrer contra Boanerges de maneira leal. Neco tenta amenizar o dano, dizendo que não vai falar nada contra Boanerges na campanha, mas Boanerges não aceita essa palhaçada. Emerenciana tenta acalmar o marido, mas Boanerges não vai permitir que o esforço que ele fez para chegar numa trégua acabe agora. Então manda o moleque escolher entre ficar com Belinha ou concorrer para prefeito, pois as duas coisas ele não terá. Justino considera que a visita já acabou. Neco não aceita se casar com Belinha para dar gosto a Boanerges, pois tem vergonha na cara para não se deixar ser usado. Boanerges convida Neco a se retirar. Neco lamenta com a emerenciana que tenha dado tudo errado. Vigário sugere conversar mais um pouco, pois houve um mal-entendido. Neco acha que está tudo certo e garante que será um candidato mais forte do que antes, saindo de cabeça erguida. Justino se orgulha do filho e vai embora com ele. Peppa sente muito por todo aquele caos e vai também. Boanerges surta com a arapuca que Neco armou para ele. Emerenciana diz que isso foi um teste para o marido e ele falhou igual um tonto. Boanerges não dá o braço a torcer. Belinha sai do quarto e fica sabendo que o seu namoro com Neco foi por água abaixo. Boanerges garante que ela só se casa com o moleque quando ele estiver morto. Isso se ele não ressuscitar. Belinha não entende nada do que aconteceu. Emerenciana resume que deu tudo errado por causa da política e entra pra dentro. Vigário tenta acalentar Belinha pela decepção. Emerenciana fala na cara do marido que Neco fez certíssimo e Justino deve ter orgulho do filho, pois Boanerges foi muito burro de ter reagido da forma que fez. Boanerges por si só sabe berrar igual uma criança pirracenta, amaldiçoando Neco com todas as pragas possíveis. Vigário tenta dar esperanças para a Belinha, mas ela sabe que o pai nunca mais vai voltar atrás depois dessa. Vigário avisa que a menina vai ter que se conformar então e escolher entre o amor do pai ou de Neco. Belinha vai para o quarto chorar em paz. Boanerges chama Vigário para ir para a cidade de carro. Emerenciana consola a filha como pode. Belinha sabe que precisa tomar uma decisão para mudar tudo isso e pede que a mãe a perdoe desde já. Ritinha passa na frente para dizer que ela quer fugir com Neco. Justino jura para Neco que não gostou do resultado da visita e preferia ser o consogro de Boanerges só para ver o filho feliz. Neco vai para a venda buscar Mariquinha. Justino manda o filho pegar uma arma para se proteger, pois agora mesmo é que a coisa vai esquentar. Mas o mocinho continua se recusando. Tomé conta para Tobias que Felício estava na venda tomando todas e o deixa irritado. Tomé está pensando em algumas coisas, mas não conta para Tobias. Tobias pensa que Felício já contou alguma coisa. Tomé diz que só vai falar disso com ele depois que o amigo melhorar e sai de perto dele. Generosa reclama que Tomé nem toca mais no nome de Rosa e tampouco quer saber de falar dela. Mas Tina acha isso ótimo. Generosa sente que em breve terá notícias da filha. Tina finge que concorda com a mãe. Generosa pede baixinho para Rosa voltar logo, antes que Tina consiga conquistar Tomé de forma irreversível. Tomé agradece Tina por tudo que ela faz por ele e lhe dá um beijo. Tina pergunta o que Tomé faria se Rosa voltasse, mas ele diz que ela ia encontrar um homem apaixonado pela irmã que ficou. Generosa vê os dois se agarrando na cozinha e reclama. Tomé diz que eles não estão fazendo nada que ela já não saiba. Generosa fica sem resposta e sai de perto deles. Os dois continuam se agarrando.
Zé volta para casa contando que chegou um telegrama de Joaquim e fala titubeando que na mensagem o homem informa para Boanerges que Luiz Jerônimo não está mais no Rio de Janeiro. Zé revela que Luiz foi para um tal lugar chamado Suíça e não vai voltar antes de 6 meses. Zuka sai correndo para dentro, muito abalada com a notícia. Ciabina vai atrás dela para consolar. Zuka não consegue acreditar que foi abandonada pelo noivo, já que ele nem mandou nada avisando que ia para outro lugar. Bina relembra que já tinha avisado a filha que Luiz ia se arrepender do noivado quando voltasse para casa, e foi o que aconteceu. Zuka não sabe mais o que fazer da vida após essa decepção. Enquanto isso, Luiz na verdade ainda está bem pimposo no Rio de Janeiro, pensando se vai mesmo para a Suíça ainda. Edmundo e Joaquim tentam convencê-lo a ir logo, mas Pequetita o apoia em conversar com Zuka primeiro, antes de tomar a decisão de ficar longe por tanto tempo. Joaquim pede para ele apenas mandar uma carta, mas Luiz quer resolver isso pessoalmente, e se preciso vai se casar com Zuka o mais rápido possível para levá-la com ele. Joaquim ainda tinha esperança que Luiz largasse Zuka para lá quando viajasse. Luiz vai se deitar e encontra Ruth arrumando o quarto. Ruth pergunta se o telegrama que chegou era de Zuka. Luiz não estava sabendo de telegrama nenhum, então ela conta que Joaquim o recebeu. Luiz vai atrás para saber, e Ruth percebe que falou demais. Luiz chega na sala exigindo que o pai entregue o telegrama que chegou para ele. Joaquim ainda tenta se fazer de desentendido, mas entrega o papel com ódio. Luiz lê o que Boanerges escreveu sobre os problemas que estão acontecendo por lá. Joaquim confessa que já respondeu, dizendo que Luiz tinha ido para a Suíça e não poderia voltar para a Vila da Mata para ajudá-lo em 6 meses. Luiz se desagrada com o pai e decide que vai voltar para a Vila da Mata agora, só pela audácia de Joaquim em querer passar a perna nele mais uma vez. Luiz vai para o quarto e começa a arrumar as malas para voltar para a roça definitivamente. Joaquim pede que Edmundo converse com Luiz para impedi-lo de fugir do tratamento. Pequetita ressalta o erro de Joaquim, mas ele só queria proteger o seu filho querido. Edmundo aconselha Luiz a prestar mais atenção na saúde, senão não vai ter muito o que viver com a mulher que ele tanto quer. Luiz conta que quase morreu com uma arma apontada para a cabeça dele, e mesmo assim não desistiu de Zuka, então não será uma doença que vai detê-lo. Ciabina e Zé tentam tranquilizar Zuka, desesperada com a partida de Luiz Jerônimo, mas ressaltam que era óbvio que ele foi embora da roça com tudo planejado para abandoná-la. Zuka pede para ficar sozinha e tenta encontrar justificativas para Luiz ter ido embora sem avisá-la. Bina tinha certeza que Luiz faria isso, mas Zé jamais imaginou e até confiava no doutorzinho. Zé pensa que Zuka poderia voltar com Tobias futuramente, mas Bina fica passada, pois o caboclo teria que ser muito burro para aceitar uma coisa dessas. Muita gente se reúne na venda para ouvir Neco falar. Neco explica que desistiu da campanha para evitar a violência, mas acha que errou e agora vai enfrentar os rivais com unhas e dentes. Mariquinha observa tudo aquilo com desgosto. Neco fala dos interesses dos políticos e das maracutaias que eles fazem em benefício próprio, nunca do povo, e incita todos a ficarem contra Boanerges. Mariquinha pergunta se o irmão enlouqueceu. Neco ignora e continua incentivando os caboclos a acabar com todos os coronéis. Peppa promete para Justino que vai aprender a falar português direitinho. Neco e Mariquinha chegam em casa contando como foi a reunião na venda. Justino dá todo o apoio ao filho com muito gosto e oferece seus recursos. Mas o rapaz ainda pretende ganhar apenas com a lábia, para fazer a derrota de Boanerges ser mais saborosa e dar uma lição nele. Mariquinha pede que o pai pense no sofrimento de Neco, pois esse entusiasmo todo para vencer Boanerges está baseado no ódio. Justino não entende nada. Peppa também ressalta que o enteado está magoado e o marido não consegue ver. Mas Justino ainda não consegue compreender. Mariquinha pergunta se vale a pena o que o irmão está fazendo. Neco acha que vale, pois o que ele mais queria era ficar com Belinha. Mas como isso será impossível, então lhe resta a política. Mariquinha acha que o irmão está errando, mas Neco agora acredita que Boanerges mandou matá-lo e só queria usar Belinha para não sofrer as consequências, o que infelizmente para ele não vai acontecer. Mariquinha tenta plantar a dúvida no irmão se Boanerges realmente teve algo a ver com a tocaia,
já que Chechel e Macário não são de confiança. Neco tem certeza que Boanerges fez de tudo para tentar acabar com ele e falhou miseravelmente. Por isso agora vai receber o troco. No dia seguinte, Maria conta para Boanerges que Belinha chorou a noite toda. Boanerges não se importa, já que fez tudo para o bem dela. Emerenciana e Belinha vão para a mesa praticamente mudas. Nastácio entra avisando que Tomé tem um assunto. Tomé anuncia que veio acertar as contas com Boanerges, pois não quer mais trabalhar para ele. Boanerges pensa que Tobias botou minhoca na cabeça dele, mas Tomé nega e vai aguardar o patrão terminar para falar com ele. Boanerges morre de raiva com o abandono e prevê que Tomé vai trabalhar para Neco também, assim como Tobias. Emerenciana pergunta por Ritinha, mas Maria conta que ela já saiu cedo de casa e não sabe para onde. Belinha se faz de sonsa. Ritinha chega na casa de Neco e exige que Julieta o chame agora mesmo, mas a atrevida se recusa. Mariquinha aparece e faz a serviçal ir agora mesmo chamar o irmão. Ritinha conta para Mariquinha que o recado que tem vem de Belinha e Emerenciana. Boanerges sai para se acertar com Tomé. Maria relembra a Emerenciana que ela mesma tinha mandado Ritinha ir à casa de Neco. Belinha pede que a mãe não mude de ideia. Emerenciana sabe o quanto está custando aceitar tudo isso, então pede que a filha tenha paciência para fazer tudo direito e não causar mágoas. Belinha tem certeza que Neco vai aceitar, já que ele mesmo sugeriu isso várias vezes. Emerenciana sabe que Boanerges nunca irá perdoá-la. Maria quer saber do que elas estão falando, mas Emerenciana não deixa. Maria deduz sozinha que a patroa vai ajudar os mocinhos a fugirem e causará uma grande discórdia. Luiz Jerônimo viaja de trem para Paudalho. Tobias percebe a irmã muito contente. Tina conta que ontem Tomé a beijou de um jeito que nunca fez, e acredita que agora sim ele esqueceu de Rosa. Tina lamenta que a mãe esteja com raiva dela por causa disso, mas não se importa, pois está feliz com seu caboclo amado. Tobias promete falar com Generosa para parar de causar intriga entre eles. Tina encontra a mãe olhando feio para ela e diz que não vai adiantar de nada, pois Tomé já se esqueceu de Rosa e eles vão se casar. Generosa jura que isso só vai acontecer depois que ela morrer. Tina não está nem aí. Zé pensa que Luiz deve ter culpa de algo, já que foi tão rápido para o estrangeiro. Zuca aparece para tomar café e não quer muito papo, já avisando logo que não quer ver ninguém tratando-a como se fosse uma coitada. Luiz continua viajando secretamente no trem para Paudalho. Ritinha conta para Neco que Emerenciana quer falar com ele na fazenda. Neco fica desconfiado e manda Ritinha avisar que ele não vai. Ritinha argumenta que a madrinha só quer ajudá-lo, mas Neco só pretende ir lá outra vez de cabeça erguida para enfrentar Boanerges e manda a menina avisar que ele gosta muito de Emerenciana. Mariquinha não entende porque o irmão não aceitou. Neco acredita que ela ia pedir para que ele desistisse da política para ficar com Belinha. Joaquim conta para Pequetita que brigou feio com Luiz Jerônimo antes dele viajar, e ele prometeu que não voltaria para casa nunca mais. Pequetita confia que foi uma briga comum e Luiz vai voltar atrás, mas Joaquim sabe que foi muito grave o que houve entre eles. Ritinha conta para Belinha e Emerenciana o que Neco respondeu. Emerenciana acha que foi melhor a fuga ter dado errado. Ritinha conta que Neco prometeu voltar lá apenas de cabeça erguida para ficar com Belinha, sem se valer de coisas feitas às escondidas. Belinha morre de ódio do orgulho do amado. Zaqueu conta para Boanerges sobre a reunião que Neco fez na venda para anunciar que voltou a concorrer para a prefeitura e vai pegar pesado. Boanerges morre de ódio e também pretende botar para quebrar, saindo cuspindo fogo. Zaqueu avisa que Neco vai estar na cidade e prevê um encontro feio entre os dois. Tomé dá dinheiro do acerto que Boanerges lhe deu para Tina guardar, mesmo ela não querendo aceitar, já que pode surgir necessidade na casa sem Tobias e Felício trabalhando. Tobias se levanta da cama sem permissão. Neco chega na casa de Tobias e fica sabendo que Tomé deixou Boanerges, então o convida para voltar a trabalhar para ele. Tomé aceita sem pestanejar e já tem o primeiro serviço, que é acompanhar Neco para a Vila da Mata agora mesmo para organizar uma muvuca em prol dele. Tina fica encabulada e não aceita que Tomé se envolva com perigo.
Zé tenta conversar com a filha para ela entender que a vida tem muitos desgostos e é necessário se conformar. Zuka sabe que errou feio a escolher Luiz, mas Zé joga a culpa nele também por não prestar. Zuka fica com vergonha de si mesma por ser tão tonta e sai correndo para ficar sozinha. Luiz Jerônimo continua viajando no trem. Boanerges reclama com os amigos que voltou para a estaca zero com o retorno de Neco na corrida política. Vigário opina que ele poderia ter evitado, mas Boanerges não aceita essa ideia com a armadilha que Justino fez para ele. Teles opina que o coronel deveria se preocupar primeiro em esclarecer os boatos sobre Luiz Jerônimo. Boanerges garante que o primo deve chegar em breve para resolver tudo. Juca atrapalha a reunião para entregar um telegrama que Zé da estação mandou para Boanerges e pediu desculpas pela demora. Boanerges leu o que Joaquim escreveu para ele e quase sente um treco ao saber que Luiz Jerônimo supostamente foi para a Suíça. Todos ficam abalados com a notícia. Vigário pensa que Luiz é culpado mesmo, mas os outros opinam que o problema é o que o povo vai pensar quando souber disso. Boanerges exige que ninguém fale nada, até pensar no que dizer sobre essa viagem repentina do primo. Boanerges surta de repente ao perceber que isso significa que Luiz abandonou Zuca. Tomé conversa no caminho com Neco sobre o homem que ele virou e todos que ele viram quando eram crianças. Tomé fala de uma menina que gostou dele, mas Neco prefere mudar de assunto. Generosa volta a pegar no pé de Tina e avisa que ela vai quebrar a cara com Tomé quando Rosa voltar. Tina não quer saber dos azares que a mãe joga para ela, mas Generosa jura que ela vai se arrepender. Tomé comenta com Neco que acha que vai se casar com Tina, pois ela merece por tudo que é e fez para ele. Neco pergunta o que aconteceria se Rosa voltasse, mas o caboclo não quer nem saber disso. Felício fica pensativo. Tobias pede para o pai não sair de casa de novo sem avisar. Generosa aparece falando a mesma coisa, mas muito mais grossa. Felício quase fala alguma coisa e deixa Tobias agoniado para saber o que era. Chico passa na venda reclamando da vida de cão que está levando por causa de Ritinha e não compensa mais. Zaqueu ressalta como ele foi ingênuo de acreditar na espivetada, que vive provocando tanto ele como Nastácio também, e nunca quer nada de verdade. Chico pensa em dar uma lição em Ritinha. Então Zaqueu conta que já estava planejando isso com Nastácio e começa a cochichar o plano para ele. Boanerges volta para casa com Chico Bento da delegacia e reclamando que o delegado não parece ter boa vontade com ele. Então fica nas mãos de Deus para quando essa história de Luiz Jerônimo será esclarecida. Luiz Jerônimo continua viajando pelos trilhos. Boanerges jura por tudo para Chico Bento que ele e o primo não têm a menor culpa e precisa dar um jeito de se defender publicamente. Chechel e Macário observam Neco passando pela cidade e começando a reunir uma pequena multidão, comemorando a derrota iminente de Boanerges, que não sabe valorizar os amigos leais. Zuka fica na porta do hotel como de costume. Bina pede para ela ajudar na cozinha, mas Zuka não pode deixar a venda sozinha e promete ir assim que o pai vier da estação. Zuka reflete sozinha que tem algo errado nessa partida de Luiz, pois ele quase morreu para poder ficar com ela e não pode ter ido embora sem mais nem menos. Então, no mínimo, ele devia estar quase morrendo para viajar para tal de Suíça sem avisar. Zuka pensa que também que Luiz mandou uma mensagem avisando que foi embora, mas os pais dela podem ter extraviado a carta para ela não ler e ficar desiludida. Zuka decide ir até a cozinha e exige que a mãe diga a verdade sobre a carta de Luiz. Bina garante que não faria uma crueldade dessas com a filha e gostaria sim de ter uma carta escondida para entregar a ela. Zuka diz que o coração dela não sente que Luiz faria uma covardia dessas com ela. Luiz Jerônimo escuta ao chegar no hotel e diz que o coração da amada está certo, surpreendendo Zuka.